Bom dia a todos. Mais uma manhã de oportunidade para todos nós de fazermos diferente do que fizemos ontem e podermos fazer bem melhor do que fizemos ontem. Bem como de corrigir as coisas que a gente não fez legal, não fez bem, não estava de acordo com as leis de Deus e que a gente guarda toda a oportunidade de fazer diferente hoje. Bom dia a todos, espero que eu tenha colocado todos ali na telinha, que vocês são muitos, não dá para dar bom dia para todo mundo aqui. Hoje a gente vai fazer mais uma mensagem do Pastorino, que eu gosto de sempre de trazer aqui para vocês, botar na telinha. Deixa eu pegar aqui meu livrinho, que eu até esqueci, desse livrinho que é pequenininho, né? Minutos de Sabedoria, mas apesar de ser um livro pequeno, ele é denso nas suas informações, é muito profundo. As mensagens são pequenas, mas elas guardam profundidade. E é claro que essa manhã a gente vai fazer apenas um pouco de reflexão, né, em cima dessa mensagem rica que o Pastorino deixa para a gente. Hoje o título que a gente colocou, né, uma improvisação, a gente colocou: quem ajuda o próximo estará na realidade ajudando a si mesmo. E é preciso a gente refletir por que quando a gente ajuda o próximo, a gente está ajudando a si mesmo. Que a gente não dê uma resposta rápida, né? Tipo, é a caridade, é só a lei de causa e efeito. Não, que a gente possa ir mais um pouco a fundo, sentir aqueles momentos em que a gente estava ajudando alguém em algum momento da nossa vida, que todo mundo aqui, com certeza, sem exceção nenhuma, já ajudou alguma pessoa ou até muitas pessoas durante a sua vida. E pensa no sentimento que estava no teu coração na hora que você auxiliou uma pessoa que se encontrava numa dificuldade qualquer, ou numa dificuldade material, ou numa dificuldade espiritual, e as suas palavras, o seu comportamento de ter ido até essa pessoa, o que você sentiu naquela hora que você estava tentando dar o teu melhor para aquela pessoa poder, de alguma forma, encontrar um subsídio nas tuas palavras, na tua vibração de amor, e que isso, então, esse sentimento que você estava ali tendo na hora de que você estava compartilhando um pouco de você com o outro, isso é, na realidade, ao ajudar a si mesmo. Que a gente possa sentir o que significa ajudar a si mesmo. Isso é que é de suma importância na nossa vida. Então, vamos ler a passagem, já estou deixando aí para vocês um pouco de reflexão, né? Já embuti um pouquinho, incuti, né? Um pouquinho no coração de vocês, a essa reflexão: por que quando a gente está ajudando o próximo, a gente ajuda a si mesmo? Então, lembre da emoção, do que vocês sentiram quando vocês estavam auxiliando uma pessoa numa dificuldade, seja de que ordem foi. E você entenderá o que é essa consequência de ajudar o próximo. Por que nós estaríamos, na realidade, ajudando a nós mesmos? Então, vamos ler a mensagem, nós juntos, vocês aí, eu aqui, mas a gente está juntos por pensamentos e por emoções, que a gente possa construir um pouco de reflexão em cima dessa mensagem, que a gente também possa não só construir uma reflexão, obrigada, não só construir uma reflexão em torno dessa mensagem, mas também fazer uma construção na vertical, interiormente, que a gente possa se reconstruir também com esta mensagem do Pastorino. Então, vamos lá, botei a mensagem aí para aqueles que não têm o livrinho, que às vezes a pessoa não tem o livrinho, mas eu estou tentando... aqui, está aqui o livrinho. Ele é pequenininho, tá vendo? Fininho, mas é muito bom. Vamos tentar juntos fazer uma reflexão? Vocês aí, eu aqui, me ajudem. Vamos lá. Ajude a todos sem fazer exigências. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá, está reclamando pagamento, antes mesmo de emprestar dinheiro. Não exija condições. Ajude sempre
com desprendimento. Não se esqueça de que quem ajuda ao próximo está, na realidade, ajudando a si mesmo. Então, vamos lá? Vamos primeiro saber quem foi o Marquês de Maricá, que talvez nem todo mundo sabe quem foi o Marquês de Maricá, né? O Marquês de Maricá, ele foi um filósofo, ele foi um escritor, e que viveu no período de 1773 a 1848. Foi um pensador e um político do Brasil imperial. Então, ele não só foi um filósofo e escritor, mas ele também foi um político influente. A sua influência foi tamanha que ele participou da elaboração da Constituição do Império, né, do Império do Brasil, em 1824. Ele foi também ministro da Fazenda, recebeu vários títulos de visconde, depois marquês. Então, ele foi muito reconhecido e conhecido pelo serviço que ele prestou à Pátria Brasil no tempo do Império. Tá? Então, esse foi o Marquês de Maricá. Mas vamos, depois que a gente já sabe quem foi o Marquês de Maricá, e foi por isso que o Pastorino falou sobre esse homem, que foi um homem bom, foi um bom político, um bom escritor, uma pessoa que me parece que foi honrada de alguma maneira, assim fala a história. A gente vai pensar agora junto aqui, um pouquinho na passagem do Pastorino, e vocês vão me ajudar, tá bom? Quem ajuda todos sem fazer exigência, né? Ajudar as pessoas sem exigência é de suma importância. Porque a caridade que espera receber alguma coisa em troca é a caridade feita com ostentação. E isso foi trabalhado no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda, deixa eu ver se aparece aqui na telinha, esquerda, o que faz a mão direita, né? Que é aquela ostentação, aquela mão que fica sinalizando fazer as coisas boas para ser reconhecido pelos homens. E aí diz o Evangelho que quando você faz esperando algo em troca, você já recebeu, que era o reconhecimento que você queria. Mas aqui pede para a gente fazer a caridade sem exigências, sem esperar nada, ou seja, sem criar nenhum tipo de expectativas. Você vai lá, faz o que você tem que fazer, que a sua ajuda seja uma ajuda genuína, que vai transformar, que vai ajudar na transformação do outro, mas que também vai ajudar na sua transformação. E quando a gente faz isso de coração, a gente vai criar vínculos sinceros que vão fortalecer a nossa empatia. Então, vamos criar vínculos sinceros com as outras pessoas. É essa caridade que está se referindo aqui o Pastorino. Essa caridade que transforma, que ajuda na nossa transformação, mas que ajuda também na transformação daquele que se encontra numa condição de necessitado. Porque nada pior do que a gente receber uma ajuda que é feita alarde, que é publicada, que é divulgada aos 7 cantos e nos mostra a nossa condição de necessitado naquele momento. É muito humilhante, né? Então, ajude a todos sem fazer exigências, porque quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá, que a gente viu quem era, está reclamando pagamento antes mesmo de emprestar o dinheiro, que é aquela ajuda com ostentação. E a caridade deve ser feita sem nenhum interesse. É claro que a gente tem que entender a nossa condição, ainda de espíritos inferiores, mas a gente deve buscar, ao longo dos nossos exercícios de caridade, exercer a caridade sem esperar absolutamente nada em troca. Ou seja, fazer o bem pelo bem imenso, que é ser bom, ser do bem. Né? E ele continua. Não exija condições. Aí 2 pontos, então ele vai explicar, né? Ajude sempre com desprendimento e não exija agradecimento e nem a gratidão. Não faz e fica esperando, muito obrigado, né? É o desprendimento, a liberdade, se desprender daquela necessidade que a gente tem, que é uma necessidade muito egóica, de receber assim, muito obrigada, nossa, você foi tão gentil.
bom dia, você foi tão agradável. Não faz nada disso. A caridade deve ser feita com desprendimento. Faz o que você tem que fazer e segue a sua vida adiante. Não se esqueça de quem ajuda ao próximo está na realidade ajudando a si mesmo. É claro, né, que a reciprocidade, né, deve vir de forma inesperada. A gente deve fazer sem esperar nada, mas é claro que a lei de causa e efeito, que é uma lei que regula os nossos comportamentos, de todos nós, sem exceção, nos comportamentos, quando a gente quer falar de comportamento, a gente fala aquele por pensamento, por palavras e por obras, né? Então, é claro que quando a gente ajuda de uma forma genuína e desinteressada, é óbvio, né? Que as leis de Deus são justas, Deus é equânime, ele não vai de forma nenhuma, nós não vamos ficar de forma nenhuma lesados. Aquele bem está computado na nossa conta, né? A Maria Luísa botando assim, lembrar o grande exemplo de Jesus. Paz e passe adiante. Era o que Jesus fazia, né, Maria Luísa? Ele curava e seguia adiante da falava, né? E não voltes a pecar. Muitas vezes não divulgue isso a ninguém, vai e siga o teu caminho. Bom dia, Eva. Você que está lá no Rio Grande do Sul, que bom lhe rever novamente. Então, é fazer aquela caridade desinteressada. Para a gente finalizar, que eu não gosto de estender muito, porque a mensagem dessa manhã é uma mensagem de reflexão. A gente falou para a gente não se prender só na lei de causa e efeito, lembra que a gente falou inicialmente? Mas para a gente ver, sentir dentro do nosso coração, quando a gente está fazendo bem para as outras pessoas, o que se passa ali dentro no nosso mundo emocional? Isso é importante para a gente ver o quanto que a gente recebe de coisas boas na vida, o quanto que é gratificante, o quanto que a gente se ajuda e cresce quando a gente está ajudando as pessoas de uma forma muito desinteressada. É sempre muito bom a gente recordar isso, né? E aí, então, eu quero contar uma historinha, finalizando, daquele livro, um livro muito bonito, né? Um livro do Neio Lúcio, que é intitulado Jesus no Lar. Eu acho que todo mundo aqui conhece Jesus no Lar, né? É um livrinho pelo espírito Neio Lúcio, e que é um livro muito interessante, né? Então, esse livro é Jesus no Lar, espírito Neio Lúcio, a lição de número 16 desse livro, intitulado Auxílio Mútuo. Dizem que dois senhores, dois velhinhos, já uma idade bem avançada, eles vinham caminhando em zona montanhosa, uma região muito deserta, e também, ainda para agravar o processo, né, deles estarem caminhando ali, de já ser uma região deserta, era um dia muito frio, estava ventando muito, e logo, logo a chuva anunciava que iria cair, né? Os dois velhinhos, eles vinham apressadamente por aquela estrada, porque eles queriam alcançar uma, uma pousada, né? Um lugar para eles descansarem, uma cabana que ficava mais avante naquela estrada, naquele lugar tão deserto e tão difícil de passar, tão árduo, né? Tão escarposo. E lá eles estavam, em meio àquela caminhada, já dois senhores, já muito velhinhos, já adoentados, eles encontram, já com a chuva já começando a cair, eles encontram à beira daquela estrada, eles encontram uma criança que foi deixada ali. E eles pararam, e um dos velhinhos virou para o outro e falou assim: a gente precisa salvar essa criança, porque se essa criança ficar aqui, a chuva já está vindo, o vento está muito forte, essa criança vai morrer. O outro velhinho estava muito irritado, ficou muito irritado e falou assim: ah, não, que vamos ajudar o quê? Não ajudar nada, se eu já estou velho, eu mal estou dando conta das minhas pernas, meu filho, que eu vou nada. Se eu ajudar, obrigada, se eu ajudar essa criança, a gente, eu não estou me aguentando. Se eu ajudar essa criança, aí que vai ser difícil mesmo a gente alcançar essa pousada que está perto, essa cabana para a gente descansar. Eu não vou ajudar nada. E ele saiu em passos firmes e mais largos e deixou para trás lá o amigo e a criança.
O amigo, velhinho também, olhou para aquela criança e pensou: não posso deixar ele aqui, não. Se eu deixar ele aqui, ele vai morrer, né? E aí pegou aquela criança, ele botou no colo dele, botou bem pertinho do coração dele, aconchegou bem aquela criança, porque já estava chovendo, estava muito vento, muito frio. E é claro que a passada dele ficou mais lenta, né? Porque ele estava carregando uma criança. E aí ele chega lá naquela cabana onde eles iriam ficar refugiados aquela noite toda, mas e para surpresa dele, quando ele chega lá, né? Ele vê que o amigo dele não estava lá. E ele pensou: mas meu Deus, a gente vinha para cá, o que será que aconteceu com ele? Eu não podia fazer nada, a tempestade já estava muito forte, não tinha o que fazer mais. Na manhã seguinte, quando acorda, o tempo estava melhor, ele foi procurar o amigo. E aí ele verificou que o amigo dele havia caído num valão na estrada e estava morto. E aí a história, eu vou ler no livrinho Jesus no Lar, termina assim: seguindo a pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando o menino, abandonado, ajudava a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguirá triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. No mundo em que nós vivemos, que é um mundo de provas e de expiações, é um mundo que nós estamos ainda ensaiando a caridade, ensaiando o auxílio mútuo. Mas se nós quisermos vencer as tempestades da vida, que são muitas, são inúmeras, aqui cada um é que sabe das suas tempestades, mas para a gente vencer as tempestades da nossa própria vida e vencer as tempestades do mundo, como de uma forma geral, né, e para vencermos esse mundo e podermos ficar aqui no mundo de regeneração, só através da caridade e do auxílio mútuo. Então, que a gente possa levar essa historinha e essa mensagem do pastorino para dentro dos nossos corações e transformar essa história numa experiência de vida, levar essa história para o nosso dia a dia, na nossa convivência, apesar das vezes as convivências serem muito difíceis ainda nesse nosso planeta, mas que a gente tenha força, fé e coragem para vencer a nós mesmos e termos a compreensão com o próximo das suas dificuldades. Gente, então essa historinha que eu queria deixar, essa reflexão para a gente nessa manhã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso divino mestre, que é o nosso modelo e guia, possa envolver a todos os nossos corações, calando fundo, ficando bem lá dentro, fazendo uma revolução nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para que nós possamos sermos verdadeiramente homens de bem, e esse homem que irá mudar toda a sociedade. Muito obrigada, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos vocês. Um bom fim de semana, beijo no coração de todos, beijos!